Tutieu envia uma saudação carinhosa a todo o público. Do fundo do coração, deseja a todos um novo dia, cheio de energia e alegria e as melhores sortes. No pequeno bar iluminado por uma luz amarelada, Uri e Egan sentam-se frente a frente conversando em voz baixa sobre segredos da empresa. Eles não percebem que a poucas mesas dali, um homem estranho os observa atentamente com um olhar frio como o de um predador. Ele não está ali. Por acaso, é o espião contratado por Lin para seguir Uri. O ar fica pesado. Cada palavra de Uri parece cair direto nos ouvidos do observador. Mas qual é de fato o objetivo dele? Será que Uri vai perceber a tempo que está sendo vigiado ou um plano sombrio já começou a se desenrolar no lugar que parecia ser o mais seguro? Fiquem atentos e não desviem o olhar, porque os próximos acontecimentos certamente vão surpreender. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, pois as cenas que vêm pela frente serão ainda mais emocionantes. A porta estava apenas encostada quando Tutieu entrou apressada em casa. De repente ela parou em choque, os olhos arregalados percorrendo o cômodo. Tudo parecia no lugar. Mas havia algo que lhe apertou o coração, a mãe não estava mais ali. O coração disparou, as mãos trêmulas procuraram o telefone. Ela discou o número da mãe. O toque soou longo, até que a voz de Lan respondeu fria, curta, quase sem emoção. Já estou em casa. Não se preocupe. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, a ligação caiu. O som contínuo na linha vazia ecoava pelo quarto silencioso, como uma lâmina atravessando o peito de Tutieu. Ela desabou na cadeira, os olhos turvos de lágrimas. A mente foi tomada por perguntas, sem resposta. Será que eu machuquei minha mãe? Será que ela descobriu que eu ainda encontro Uri em segredo? Será que é esse amor que está destruindo o vínculo com minha família? Um medo indefinido a envolveu como uma sombra que começava a engolir tudo. Naquele exato momento, a porta se abriu de repente. Uri entrou, o olhar carregado de tensão. Ele parou ao ver Tutieu, perdida, o rosto pálido. Tieu. O que aconteceu? Perguntou. Ela ergueu o rosto, a voz trêmula, embargada, quase se desfazendo em lágrimas. Tenho muito medo. Uri, tenho medo de que a minha mãe já saiba de tudo. Se ela realmente foi embora com raiva, o que vou fazer? Uri se aproximou, segurou firme os ombros frágeis dela. O olhar dele mostrava ao mesmo tempo firmeza e uma dor profunda, escondida. Não tenha medo. Aconteça o que acontecer, eu vou convencer a sua mãe. Nunca vou deixar você sozinha. As lágrimas deslizavam pelo rosto de Tutieu, mas no fundo dos olhos surgiu um brilho de esperança. Ela olhou para Uri, os lábios trêmulos, querendo dizer algo. Mas antes que pudesse falar, ele a puxou contra o peito, abraçando-a com força, como se quisesse enfrentar o mundo inteiro. O momento parecia quente e protetor. Mas do lado de fora da janela, uma sombra passou rapidamente. Um olhar gelado, um sorriso cruel. Tudo num instante, e depois desapareceu. No pequeno bar da esquina, o cair da tarde tingia o ambiente de tons dourados. O som suave da colher, batendo no copo, misturava-se ao ruído distante de alguns carros passando. Uri estava ali, sentado ereto, mas com o olhar pesado. Sua mão apertava a xícara de café com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A porta se abriu e Egan entrou ofegante como se tivesse corrido até ali. Ele se sentou em frente, encarando o semblante tenso de Uri. Tem acontecido alguma coisa na empresa? Você não parece o mesmo, disse em voz baixa. Uri assentiu levemente sem tirar os olhos da mesa. A voz dele saiu grave, pausada. Há muito mais confusão do que você imagina. Mas o que vou contar deve permanecer em absoluto segredo. Nesse exato instante, a porta do bar se abriu novamente. Um homem magro de casaco escuro entrou. Escolheu uma mesa discreta no fundo, e o olhar frio dele atravessava a fumaça do cigarro fixo em Uri e Egan. Debaixo da mesa, seus dedos acionaram discretamente um pequeno gravador. O ambiente parecia normal.
Mas a câmara aproximava-se lentamente daqueles olhos frios. Não eram de um simples cliente a beber, mas de um predador. O telefone no bolso do casaco do homem vibrou. Ele inclinou-se, encostou ao ouvido e sussurrou: "Estou a seguir." Do outro lado da linha, a voz de Lin soou gelada como gelo. "Observe cada movimento do Uri para mim. Não perca nada, nem mesmo uma respiração." "Entendido", respondeu o homem de forma curta antes de desligar. A cena muda para um quarto escuro. Lin está sozinha, o rosto meio iluminado pela luz fraca e amarelada. Um sorriso torto surge e os olhos brilham com o fogo do ódio. De volta ao bar. Uri lança um olhar rápido ao redor. Uma sensação estranha de desconfiança passa pelo seu olhar, mas ele não percebe a sombra que acompanha cada gesto seu. Abaixando a voz, ele fala cada palavra carregada de peso. "Egan, a situação da empresa é pior do que pensávamos. Há um infiltrado. E eu acredito que alguém está a manipular tudo." Egan congela. O suor escorre, os olhos mostram pânico. "O que é que estás a dizer? Quem teria capacidade para isso?" Uri ergue os olhos, o olhar endurecido. Ele fala quase num sussurro. "Essa pessoa não é estranha. Talvez esteja entre aqueles em quem mais confiamos." Assim que Uri termina a câmara, move-se para o canto escuro. O estranho esboça um sorriso maligno. O dedo pressiona um botão e um pequeno bip ecoa. Toda a conversa estava a ser gravada, palavra por palavra. A voz de Egan treme. "Tens alguma prova?" Uri balança a cabeça, o olhar deixa transparecer frustração. "Ainda não. Mas as pistas estão a surgir. E se não agirmos depressa, poderá ser tarde demais." O que eles não sabiam era que cada palavra dita já caíra na armadilha. Uri empurrou a bicicleta até ao portão, sob a luz dourada do entardecer cansado, mas com o coração cheio de expectativa. Tutieu correu de dentro da casa, os olhos a brilhar ao vê-lo. Trocaram um olhar caloroso depois de um longo dia, e juntos levaram o cesto de brotos secos para o quintal, pendurando-os enquanto conversavam animadamente. A cena parecia de uma paz absoluta, mas atrás da cerca, uma sombra permanecia imóvel, observando cada gesto deles com um olhar gelado. Na pequena cozinha, Uri cortava os legumes desajeitadamente, deixando a faca bater de propósito na tábua, fazendo Tutieu rir baixinho. Ela ralhou de brincadeira, e ele apenas sorriu, fingindo-se de tolo para a fazer feliz. Os dois cozinhavam lado a lado, cada olhar, cada toque de mãos, cheio de afeto. O cheiro da comida espalhava-se pelo ar, as gargalhadas ecoavam pelo espaço, mas pela janela ainda se via a figura sombria, o olhar frio, como se pudesse atravessar a muralha daquela felicidade. Ele tirou o telemóvel do bolso. Os dedos apertados enviaram uma mensagem curta. Eles estão juntos. O plano continua. O ecrã brilhou por um instante e apagou-se, e ele recuou silenciosamente para a escuridão. Enquanto isso, Uri e Tutieu sentavam-se à mesa comendo e rindo, partilhando histórias simples do dia a dia. O riso parecia não ter fim. Mas no meio daquela calma, de repente ouviram um ruído do lado de fora da porta, como se alguém estivesse a espiar. A porta tremeu ligeiramente, e a fenda escura parecia um olho secreto a vigiar lá dentro, deixando o ar pesado e sufocante. Uri levantou-se para buscar mais água, e ao sair para o pátio, encontrou um papel caído aos seus pés. Pegou nele e leu as palavras rabiscadas com ódio. Tutieu, esta felicidade não vai durar muito. O coração dele apertou a mão, amassou o papel até ficar enrugado. O olhar escureceu, dividido entre preocupação e raiva. Ele voltou para a mesa, escondendo o bilhete no bolso, fingindo que nada tinha acontecido. Tutieu, inocente, arrumava a louça sorridente, sem perceber a tempestade prestes a cair. Do lado de fora, a sombra permanecia imóvel, os lábios curvados, num sorriso perverso, antes de desaparecer lentamente na noite. A luz da varanda começou a piscar tremendo, como um presságio sombrio. Uri olhou para Tutieu,
e nos olhos atormentados dele refletia-se uma promessa silenciosa. Ele murmurou baixinho: "Não vou deixar ninguém te ferir. Aconteça o que acontecer." E você, quem acha que está por trás da vigilância, a Uri e Tutieu? O bilhete de aviso é real ou apenas uma armadilha para espalhar medo? Se fosse Uri, contaria imediatamente a Tutieu ou esconderia para protegê-la. Será que essa felicidade simples pode resistir ou a tempestade que se aproxima vai arrastar tudo? O que você imagina que acontecerá a seguir? Um confronto, uma conspiração ou um segredo revelado? Uzi đứng dậy uống thêm nước. Khi bước ra sân thì bắt gặp một mảnh giấy rơi ngay dưới chân. Anh ngạc nhiên nhìn rõ nét chữ nghịch và đầy ác ý. Gửi Tiêu hạnh phúc sẽ kéo dài lâu đâu. Uzi bàn tay siết chặt mắt sầm lo lắng xen lẫn phẫn nộ. Anh trở lại bản thân, cố giấu giấy tờ trong túi giả vờ như không có chuyện gì. Thì Tiêu vẫn dọn các đũa vô tư, cười nói, hoàn toàn không biết cơn bão đang trực chờ ở phía. Ngoài sân, bóng người kia vẫn đứng lặng lẽ trong, khóe môi nhích lên một nụ cười nham hiểm trước khi dần biến mất trong màn đêm. Ngọn đèn hiên bỗng chập chờn nhấp nháy như một điểm báo chẳng lành. Uzi nhìn sang Tử Tiêu, trong đôi mắt dần vặt thấy hiện rõ một lời hứa âm thầm. Anh khẽ thì thầm, anh sẽ không làm tổn thương em dù có chuyện gì xảy ra. Ai là người đứng sau theo dõi Uzi và Tử Tiêu? Bạn đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, một cuộc đối đầu, một âm mưu hay một bí mật bí động.